Olá, se caiu de paraquedas aqui, veio ao lugar certo. Hoje irei falar sobre O Príncipe do Egito, animação da DreamWorks que conquistou o coração de várias pessoas pelo seu uso aprimorado do 2D. Essa talvez foi a animação que chegou no ápice de beleza mostrada em tela. Ela foi dirigida por esse trio aí, que tem bons trabalhos no currículo, ou seja, estava em boas mãos. É um filme baseado em uma história bíblica, a de Moisés, que está no livro de Êxodo. Ele se inicia mostrando como Moisés foi protegido de ser morto pelo faraó, que em um ato genocida ordena que matem todo o recém-nascido hebreu. Então Moisés é colocado dentro de uma cesta e levado até o rio Nilo, deixando assim que a correnteza o levasse a um local seguro. E assim, ele é adotado pela própria filha de Faraó, se tornando membro dessa família. Porém, ele cresce e percebe que seu lugar não é ali, e segue numa jornada desafiadora, se tornando pouco tempo depois um profeta. Podemos ver aqui então um filme que aborda desde a juventude do protagonista até a sua fase adulta. A estrutura é bem clássica, lembrando filmes como Tarzan e Rei Leão. A diferença é que se trata de uma obra bíblica. E sendo uma obra assim, a adaptação fica muito mais difícil, até porque se trata de uma história bem longa, com muitos conflitos. Mas o nome do filme é O Príncipe do Egito. Então ele foi muito bem pensado onde iria terminar e como iria terminar. Diferente de se o nome fosse Os 10 Mandamentos. A duração teria que ser bem maior. Só em comparação, o filme Os 10 Mandamentos, o da década de 50, claro, não o filme da Record, aquele filme com seus grandes efeitos. O filme de 1956 de Cecil B. DeMille tem uma duração de 3 horas e 40, trazendo uma abordagem bem mais aprofundada, mostrando sua ascensão como general do Egito, no caso Moisés, trabalhando seu embate com Ramsés e até acrescentando uma personagem na trama, que existiu, porém não está na Bíblia, a Nefertari, mas não é a de One Piece não. Além do fato de prolongar muitos outros eventos, como, por exemplo, as 10 pragas do Egito. Ou seja, ambos são filmes sobre Moisés, mas com propostas bem diferentes. A começar que na animação da DreamWorks, Moisés é mostrado como uma pessoa inconsequente e que sempre acaba colocando os outros e a si próprio em problemas. Parece um tal de Simba. Outra coisa que o diferencia é também pela questão de Moisés e Ramsés serem amigos. Isso coloca um peso narrativo, colocando o roteiro para desenvolver uma amizade que em pouco tempo colocariam os dois em figuras opostas, tornando-os inimigos, uma espécie de Naruto e Sasuke. Por ser um filme de apenas 1 hora e meia, a trama se desenvolve bem rápida. Mesmo assim, conseguimos nos apegar aos personagens. E como tudo isso é feito? Pelo bom uso da trilha sonora e de músicas que fossem realmente boas. Pois assim, a passagem de tempo poderia ser mostrada de forma rápida e convincente. Um exemplo nítido de como esse recurso é bem usado é na hora de mostrar as 10 pragas, que são mostradas conforme a música, deixando o filme mais dinâmico sem parecer corrido. E quando você vê quem foi o responsável pela trilha sonora, entende por que ela é tão boa. Realmente é um dos grandes acertos desse filme, que é sua trilha sonora, que também é bastante lembrada. Ao escutar você se arrepia. Mas voltando à abordagem do filme, é uma animação que adapta uma história bíblica, ok? Isso torna apenas um filme bíblico? Não. Até porque existe uma certa liberdade criativa em alguns pontos. Mesmo assim, ela consegue agradar tanto aqueles mais céticos quanto as pessoas mais religiosas, pois no final ela traz uma bela mensagem. Até porque o filme tem um tom aventuresco, mostrando a jornada do herói, e isso também é um grande acerto, visto que seria muito fácil dividir as opiniões se tendesse mais para um lado do que para outro. Outro grande acerto
que eu tenho falado bastante sobre acertos, mas o outro é o embate entre Moisés e Ramsés. Quando os dois vão para lugares opostos, Ramsés tenta a todo momento mostrar que é mais poderoso. Isso inicialmente é um pouco engraçado, mas depois se torna humilhante. Até porque Ramsés não é páreo para o poder divino. E no final, ele acaba perdendo aquela guerra. Não só a guerra, mas acaba perdendo outras coisas também. Todo aquele prestígio de poder que ele achava que tinha todo ao seu favor. Então o ato final é Moisés conduzindo o povo hebreu e conseguindo abrir o Mar Vermelho, fugindo das mãos de Ramsés, e o filme então se encerra com ele apresentando os 10 mandamentos. E assim sobe os créditos. Bom, o filme foi pensado para que terminasse nesse momento. É por isso que ele se chama O Príncipe do Egito. Foi bem estruturado. Eu gostei desse final. E para mim não deixou uma ponta solta como filme. Mas o que vale destacar ainda nessa animação ao terminar? Bom, vale destacar o que eu falei no início, que é a sua animação 2D também. A arte é muito bem feita, envelheceu super bem e ainda parece que é uma obra atual. Ele tá páreo com o Rei Leão em nível de produção, e assim, estamos falando de 2 filmes da década de 90, que dá uma surra em muita animação atual. Ele realmente não deixa nada a dever e parece realmente que é uma animação que surgiu em tempos recentes. Mas as considerações finais que eu tenho para esse filme é que ele é bastante subestimado. Poderia ser muito mais lembrado, mas ele sempre que é lembrado, todo mundo fala bem. Ou seja, é um filme clássico que faz os mais céticos apreciarem. E não tem haters. É um filme que sempre que é lembrado, realmente as pessoas lembram com muito carinho. Ah, foi uma animação que eu vi na infância. Há muito tempo que eu não ouvia falar. Então, assim, cumpriu bem seu papel. Então, pessoal, é esse o vídeo que eu tenho para falar sobre mais uma animação. Se ficou até aqui, muito obrigado. E se gostou, deixa o like. Então, até mais, valeu e fui.